Segunda parte da aula 4 de funções, vamos falar agora de função modular. São todas as funções onde a variável aparece dentro de módulo. Coloquei alguns exemplos aqui pra gente e vamos desenvolver essa aula trabalhando em cima desses exemplos. O que você vai precisar fazer com funções modulares, basicamente é trabalhar com gráficos, determinar conjunto imagem, não vai fugir muito disso, tá certo? Portanto, vamos esboçar o gráfico de cada uma dessas funções, observando também o seu conjunto imagem. Beleza. Primeira coisa, toda função modular, vamos transformá-la numa função definida por partes utilizando a definição de módulo. Para cada intervalo nos valores de x, cai numa lei de formação diferente. Olha só o primeiro exemplo. F de x é igual a módulo de x menos 2 mais 2. Eu preciso observar para quais valores de x o que está dentro desse módulo é maior ou igual a zero e para quais valores de x o que está dentro do módulo é menor que zero. Aí o que acontece? Muito simples. Para os valores de x onde o que está dentro do módulo é maior ou igual a zero, você vai conservar o que está dentro do módulo. Já para os valores de x, onde o que está dentro do módulo ficar negativo, você pega o oposto do que está dentro do módulo. Assim, chega nas duas sentenças. Nesse caso aqui, como é x menos 2, está bem fácil de observar que vai ser maior ou igual a zero para x maior ou igual a 2, né? Já temos a primeira sentença. F de x vai ser igual ao próprio x menos 2. Como vai ser um valor maior ou igual a zero, o módulo é conservado, eu não mexo, definição de módulo, certo? E aí se eu estou somando 2, que é o que está ali fora. O que está fora você só copia. Beleza, primeira condição aqui, se x é maior ou igual a 2. Agora, se x for menor que 2, o que está dentro do módulo fica negativo. Nesse caso, o que eu faço? Preciso pegar o oposto, portanto, f de x vai ser igual ao oposto de x menos 2, menos x menos 2, mais o 2 que está fora, caso x seja menor que 2. Perfeito. F de x é igual a x, certo? Menos 2 mais 2 vai zerar. F de x é igual a x, se x é maior ou igual a 2. E f de x é igual a menos x mais 4, se x for menor que 2. Menos 2 mais 2, com 2, 4. São duas retas, certo? F de x igual a x e f de x igual a menos x mais 4. Eu vou ter do 2 para frente uma reta, do 2 para trás outra reta. É legal eu observar, então, exatamente para x igual a 2 o que acontece, porque é o ponto que está dividindo essas duas retas, né? Se x for 2, cai na equação de cima, f de x é igual ao próprio x. Portanto, a função resulta 2. 2 para x, 2 para y. Marca esse ponto no plano cartesiano. Agora, eu preciso pegar um ponto para frente do 2 e um ponto para trás do 2. Dois pontos definem uma reta, certo? Daqui para cá uma reta, daqui para cá outra. Qual ponto eu escolho? É legal observar onde o gráfico vai cortar o eixo y. Para isso, eu escolho 0 para x. Se x é 0, cai na equação de baixo, é menor que 2, ok? A função resulta 4, menos 0 mais 4. Vai cortar o eixo y, então, no valor 4. 1, 2, 3, 4. Maravilha! A reta menos x mais 4 já pode ser traçada. Já conhecemos dois pontos dela. Maravilha! Agora, do 2 para frente, cai nessa outra reta f de x igual a x, né? Não posso continuar aqui para baixo.
Para frente do 2, essa reta menos x mais 4 não existe. Bom, agora eu pego um ponto que está à direita do 2, né? Qual valor de x eu escolho? É legal escolher agora 4 para x. Por quê? Porque do 2 eu andei 2 unidades à esquerda para chegar nesse ponto. É legal agora eu andar 2 unidades, andar as mesmas 2 unidades, né? Só que para a direita. Então eu escolho 4 para x, para ficar um gráfico simétrico. Se x é 4, f de x é igual a 4. 4 para x, 4 para y. Pronto. Aqui está o ponto e essa é a outra reta. Esse é o gráfico da função módulo de x menos 2 mais 2, esse v. Qual é o domínio dessa função? É o conjunto dos reais. Posso dar qualquer valor para x sem problema. Sempre vai resultar um módulo, né? E vai ter um valor para a função. E a imagem? Qual é o seu conjunto? Imagem de f é o conjunto formado por todos os y pertencentes a R, tal que y é maior ou igual a 2. Observe que tem função do 2 para cima, né? E para determinar a imagem, eu nem precisava esboçar o gráfico, é só olhar por meio da lei de formação. Pensa o seguinte, qual é o menor valor possível que esse módulo pode resultar? 0. É o menor valor possível. Um módulo nunca pode resultar um número negativo. Então, resultando o menor valor possível para o módulo, como eu estou acrescentando 2, né, a isso, o menor valor possível para a função é 2. Assim, imagem é qualquer número real maior ou igual a 2. Se não tivesse esse 2 somando, se fosse só f de x igual a um único módulo com todo mundo ali dentro, aí o conjunto imagem seria qualquer número real maior ou igual a 0, porque o menor valor possível para a função seria 0, né? Segundo exemplo, f de x igual a módulo de x ao quadrado menos 1. Esse tipo de função é bem interessante. A função apresenta um único módulo e está todo mundo dentro desse módulo. X quadrado menos 1. Funções desse tipo, a gente pode esboçar o gráfico de uma maneira mais fácil. Você não precisa pegar a função e abrir em várias sentenças. Você vai esboçar o gráfico da função normal, como se não tivesse o módulo, esboça o gráfico de x ao quadrado menos 1, e depois é só pegar a parte do gráfico que está para baixo do eixo x e rebater para cima. O que seria rebater para cima? É você pegar cada ponto, conservar o x desse ponto e aí pegar o oposto do y, né? Porque como eu quero o módulo da função, se a função resulta menos 5, na verdade eu pego 5 positivo, né? Porque eu estou pegando o módulo desse valor. Então, o menos 5 vira 5, o menos 1 vira 1 positivo e assim por diante. Eu vou pegar o oposto do y para todos os pontos. Eu vou justamente rebater para cima a parte que é negativa. Então, esboçamos o gráfico da função x quadrado menos 1. Para esboçar o gráfico de uma função de segundo grau, preciso das raízes da função. Vamos colocar aqui f de x igual a x quadrado menos 1. As raízes dessa função são 1 e menos 1, certo? X quadrado menos 1 igual a 0. X quadrado é igual a 1. Logo, x é igual a mais ou menos 1. A função corta o eixo x em menos 1 e 1. Vamos colocar, pode ser aqui. Aí eu observo onde corta o eixo y, é o valor do coeficiente c. Nesse caso, coeficiente c é menos 1, a função corta o eixo y em menos 1. Ok.
E aí eu observo também o vértice. Nesse caso, o vértice coincide com o ponto de interseção com o eixo y. Qual é o x do vértice? Faz menos b sobre 2a. Nessa função dá zero, certo? E aí, se for zero, a função resulta menos 1. Então, esse ponto é o próprio vértice. Ok, o gráfico da função x² menos 1 seria esse que eu vou pontilhar em branco aqui pra gente. Parábola com a concavidade voltada para cima, que corta eixo x em menos 1 e 1 e tem o ponto ali como vértice. Ok. Mas eu não quero, né, o gráfico de x² menos 1, eu quero o gráfico do módulo de x² menos 1. Então, o que vai acontecer? Na parte do gráfico que está para cima do eixo x, eu não mexo. Por quê? Porque se a função é positiva, o módulo fica igual. Então, do 1 para frente fica igual. E do menos 1 para trás fica igual também. Porém, entre menos 1 e 1, a parte do gráfico que está para baixo do eixo x, os pontos onde y é negativo, eu tenho que pegar o oposto. Porque o módulo de um valor negativo, né, eu pego o oposto desse valor. Então aqui, ó, o vértice era menos 1 para y, vai ser 1 positivo. Vai estar aqui em cima esse ponto. E aí todos os pontos eu vou pegar o valor oposto do y, conservando o x. Eu vou justamente rebater para cima a parte negativa. Vai ficar assim. Certo? Então esse é o gráfico da função módulo de x² menos 1. Aqui para baixo do eixo x não vai ter nada. Se você tentasse fazer abrindo em duas sentenças, você ia encontrar duas parábolas, onde uma parábola seria com a concavidade voltada para cima, para x maior que 1 e menor que menos 1. Seriam esses dois pedaços aqui. E você teria para x entre menos 1 e 1 uma parábola com a concavidade voltada para baixo, que é o meiozinho aqui do gráfico, certo? Mas fica mais fácil fazer utilizando essa ideia do rebatimento. Para finalizar, o caso mais complicadinho. Observe que a função apresenta mais de um módulo, são dois módulos. f de x igual a módulo de x mais 2 mais módulo de x menos 3. Nesse caso, precisamos olhar individualmente para cada módulo, em quais valores de x eles são positivos, em quais valores são negativos. Depois pegamos todos os possíveis intervalos, olhando de maneira global para a função o que precisa acontecer. Ok? Vamos lá com o primeiro módulo. Módulo de x mais 2 vai ser igual ao próprio x mais 2. Em qual condição? Se x for maior ou igual a menos 2. X mais 2 tem que ser maior ou igual a 0, logo x tem que ser maior ou igual a menos 2. Beleza. Já se x for menor que menos 2, o módulo de x mais 2 é igual a menos x menos 2, ok? Se x é menor que menos 2, esse módulo fica negativo, pego o seu oposto. Perfeito. Vamos para o segundo módulo. Módulo de x menos 3 será igual ao próprio x menos 3 se x for maior ou igual a 3.
E esse módulo vai ficar o seu oposto, menos x mais 3, se x for menor que 3. Agora eu vou olhar todos os possíveis intervalos. O meu x pode ser menor que menos 2, pode ser maior ou igual a 3 e pode estar entre menos 2 e 3. São 3 possíveis intervalos. Vamos observar o que precisa acontecer com a função em cada um desses intervalos. O primeiro deles pode ser para x menor ou menor que menos 2. Se x é menor que menos 2, o que ocorre com o primeiro módulo? Pego o seu oposto, menos x menos 2. Já o segundo módulo, eu preciso pegar também o seu oposto, né? Se x é menor que menos 2, ele é menor que 3, cai nessa última condição. Então, menos x mais 3. Mais esse menos x mais 3. Ok. Fica menos 2x mais 1. Próximo intervalo. Podemos olhar para x maior ou igual a 3. Se x é maior ou igual a 3, o primeiro módulo tem que ser mantido, fica o próprio x mais 2. E o segundo módulo é mantido também, x menos 3. É o caso onde os dois módulos ficam iguais. A função resulta 2x menos 1. E no último intervalo, que é para x maior ou igual a menos 2 e menor que 3, primeiro módulo fica igual, x mais 2. E o segundo módulo fica o oposto, menos x mais 3. Assim, a função resulta uma função constante, certo? Menos x mais x vai zerar, 2 mais 3 dá 5. Beleza. Para x entre menos 2 e 3, incluindo menos 2, a função é constante, fica sempre no 5. É legal começar o gráfico por aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar sempre no 5, de menos 2 até 3. Menos 2 e 5. E até 3 fica constante no 5. Maravilha! Para trás do menos 2 é uma reta decrescente. Então, vai estar nesse formato aqui. Eu só preciso ter um ponto como referência ali. Qual ponto que eu posso pegar? Pega o próximo inteiro menor que menos 2. Então, menos 3. Poderia andar 2 unidades à esquerda, mas uma só já é suficiente. Se x é menos 3, essa função resulta 7, né? Menos 2 vezes menos 3 dá 6, com 1, 7. Perfeito. 7 para y, menos 3 para x. Agora eu tenho esse ponto como referência, posso traçar a reta que está do menos 2 para trás. E falta observar aqui do 3 para frente. Se x for exatamente 3, não cai nessa função constante, não dá 5. Se x for exatamente 3, bom, pode ser que dê 5 por meio da outra sentença, vamos conferir. Se x é exatamente 3, cai na sentença aqui do meio. A função é 2x menos 1. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Então esse ponto aqui faz parte da função. E aí eu pego para x igual a 4, que é o próximo inteiro depois do 3, para ter um ponto de referência e fazer a reta
que está para frente do 3, que é uma reta crescente, 2x menos 1. Se x for 4, fica 2 vezes 4, 8, menos 1, 7 também. 4 para x, 7 para y. Pronto, esse é o gráfico da função módulo de x mais 2 mais módulo de x menos 3. Qual é a imagem dessa função? Observe que existe gráfico do 5 para cima. A imagem é qualquer número real maior ou igual a 5.